Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula específica do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810 de 94. É o regime jurídico único, ou seja, é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará. E o propósito do professor Luiz é gravar cada assunto em uma aula específica para melhor compreensão e controle dos estudos dos nossos queridos alunos, né? Reintegração. Professor, o que significa reintegração? Você tem que saber, na altura do campeonato, reintegração é uma forma de provimento. E nós temos aqui quais são as formas de provimento? Ó, 4 R's, né? ANP, né? 4 R's ANP. 4 R's, né? Primeiro R, ó, reintegração, tá certo? É do demitido, né? Olha aí, demitido, o servidor que foi demitido, ó. Reversão, segundo R, é do servidor aposentado, ó, tá? Professor, outro R aqui, ó, readaptação, é do servidor motivo de doença, vou colocar assim. E o último R, então temos aqui reversão, reversão do aposentado, demitido, né? Reintegração, faltou um R, reversão do aposentado, recondução, né? Recondução é do estágio probatório. Vou colocar aqui estágio probatório, né? Então está aqui os 4 R's. Nós vamos estudar cada R desse em uma aula específica. E agora nós chegamos na hora da reintegração. Professor, eu enxerguei na questão, eu li a palavra reintegração. Automaticamente você deve lembrar que é o quê? O retorno do servidor que foi demitido. Lembre-se que a demissão é uma punição que o servidor teve durante o exercício funcional. Então, ele recebeu a penalidade de demissão. Ele foi demitido ao bem do serviço público, então ele se afastou. O que acontece, professor? Esse cara que se afastou, ele vai voltar? Sim, ele pode voltar. Por quê? Porque ele pode, né, recorrer, por exemplo, à justiça, e na justiça ele ter os motivos que levaram à sua demissão, a essa penalidade da demissão, serem cancelados. Consequentemente, ele vai ser o quê? Reintegrado, ele vai ter um reingresso num cargo que tinha. Daí, né? E aí, professor? Cara, por que isso aqui? Esse cara aqui é um dispositivo constitucional. Todo e qualquer dispositivo constitucional, o prof. Luiz traz para a aula, né? Artigo 41, parágrafo 2º. Vem comigo. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga ser estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, né? E aí, professor, o que diz o artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal? Trouxe novos elementos para nós analisarmos, né? Então, primeiro, o que eu falei na introdução da aula? Reintegração é uma forma de provimento. Vai ser uma prova de provimento específica, exclusiva para o servidor demitido. Vem comigo aqui. Aqui no parágrafo 2º, ele só fala, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, né? Então, olha só, do servidor estável, né? Então, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Olha só, invalidada. Então, aqui ele está colocando um tipo de motivo na qual ele foi demitido. Então, ele foi demitido aqui por sentença de um juiz, por decisão de um juiz. Tá? Agora, o seguinte, a gente já vai adiantar, o Estatuto traz essa possibilidade e toda a jurisprudência também. Quais são as formas de demissão de um servidor público, ao bem do serviço público? Duas formas. Primeira, via judicial, que é essa que se refere aqui, e por decisão administrativa, ou seja, ele entra lá com pedido de revisão junto ao presidente da República, por exemplo, né?
ou junto ao governador do estado do Pará, vamos colocar isso aí porque isso aqui é uma lei estadual, e o governador, como autoridade máxima do Poder Executivo, por exemplo, ele analisa e acolhe os pedidos, os motivos do pedido do servidor que ora foi demissionado, ele pode o quê? Cancelar a pena de punição. Então, olha só, então o servidor... Conclusão, vamos lá, objetivamente, o servidor pode ser demitido por duas formas. Tanto por sentença judicial, essa que está aqui no artigo 41, parágrafo 2º, quanto de forma administrativa, que a gente vai ver a seguir. Então é o seguinte, ele era servidor público, tá certo? Ele era servidor público estável, não está no estágio probatório, ele sofreu a pena de demissão, que ela pode ser proferida por um juiz através de uma sentença ou por uma decisão administrativa, tá? Ele foi invalidado. O que acontece com ele? Ora, lógico, o que acontece? Preste atenção. Eu era servidor, aprontaram comigo, caí na arapuca, foi demitido administrativamente, ok, processo viciado, fiquei fora do estado, fui demitido, perdi o meu emprego, perdi o meu cargo, né? Fiquei 3 anos brigando na justiça e na justiça consegui provar a minha inocência diante daquele fato. Então o juiz sentenciou que a anulação da decisão administrativa deu o quê? Da demissão. Então eu vou ser o quê? Reintegrado. Aí, a palavra reintegrado. Ele vai ser reintegrado ao cargo de origem. Pronto, né? Olha aí, estudo completo, né? Aqui você não vai encontrar um estudo mais completo do que esse. Bacana. Então estamos aqui agora, outro assunto importante, né? Tudo bem, professor, o cara foi demitido, ficou 3 anos fora, só que durante, né, 4 anos fora, né? Durante a sua ausência, né, porque o processo judicial ele é lento, ele é moroso, né? O que aconteceu? O cargo, a vaga dele, ele foi ocupado, né? Ele foi ocupado. E a pessoa que estava ocupando o cargo dele, a vaga dele, ele conseguiu o quê? A estabilidade. Conseguiu a estabilidade. E aí, professor? Conseguiu estabilidade. Se ele conseguiu estabilidade, ele não pode ser demitido. Nós vamos estudar as formas de vacância aqui, né? Nós já estudamos, aliás, a estabilidade. Ele conseguiu a estabilidade. E aí, professor? Aí é o seguinte... São 3 coisas que podem acontecer se o cargo estiver ocupado, se o cara conseguiu estabilidade, segundo o artigo 41, parágrafo 2º. Ele será reconduzido ao cargo de origem, a primeira opção, tá? Sem direito a nenhuma indenização, ou ele será aproveitado em outro cargo compatível, bacana, tá? Ou colocado em disponibilidade. São 3 situações que vai acontecer com ele, né? Ele colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que aconteça alguma vaga, né? Ocorra a abertura de alguma vaga. Bacana, entenderam? Tá confuso, eu sei disso. Tem muitas coisas aqui que nós temos que falar aqui, né? Professor, eu ia falar da indenização, vou falar um pouquinho mais para frente. Vem comigo, resumindo aqui, né? Então é o seguinte, entenderam o lance que o cara era servidor, ele sofreu uma punição, a punição dele foi a demissão, ou seja, o desligamento compulsório do cargo público que ele lutou tanto. Essa decisão do desligamento dele, da demissão, só pode ocorrer via 2 vias, ou via administrativa, que é 90% dos casos, ou 10% via judicial, tá? Ok. Então ele foi demitido, ele recorreu ou via administrativa ou via judicial. Qualquer uma das esferas decidiu o quê? Pelo reingresso dele, pela anulação dos motivos da qual ocorreu o quê? Ocorreu a sua demissão. Bacana, tá? O cara ficou 5 anos fora do estado, brigando na justiça. No ato que ele for reintegrado, ele vai receber todas as verbas dele, toda a remuneração que ele poderia receber, que ele receberia, aliás, durante esse período. Bacana. Então ele volta para o estado. Ele vai ser o quê? Um reingresso dele, né? E aí, prof? Só que quando o cara voltou, ele ficou 5 anos fora, né? Na vaga dele, o cargo dele está ocupado.
tá? Ele está ocupado, olha só, efeitos da reintegração, caso o cargo esteja ocupado, provido por outro servidor que fez concurso. Aí nós temos duas hipóteses, né? O cara que está ocupando o cargo, ele tem estabilidade, ele é estável. Ou seja, ele fez o concurso público, tá certo? Ele foi aprovado em estágio probatório, ele teve 3 anos de efetivo exercício no cargo e foi publicada a sua estabilidade. Ora, eu já expliquei para vocês os efeitos da estabilidade, significa dizer que ele não poderá perder o cargo, não poderá ser demitido por qualquer motivo. Nós elencamos aí, né? Nós já elencamos as espécies na qual ele pode perder o cargo, e aqui não é. Então, o que acontece? Tem estabilidade. Se ele tem estabilidade, o cara que foi demitido, ele vai retornar a esse cargo. E o cara estável, acreditem, pasmem, você fez o concurso, ele vai ter que entregar o cargo dele, a vaga dele, para o cara que vai ser reintegrado, né? E aí, o que acontece com esse cara estável? 3 coisas, né? 3 coisas. Ou ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, né? Aqui a recondução é outro tipo de provimento, inclusive vou alterar um pouco aqui a sequência da aula, e eu vou colocar a reintegração, essa é a aula que eu vou gravar depois dessa aqui, a recondução. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, tá certo? Ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, né? Ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ele será posto em disponibilidade até que seja aproveitado, né? Então, ele é estável. Ele vai ter que entregar o cargo, ele vai entregar o cargo para o cara. Bacana. Aí, o seguinte, são 3 hipóteses. Ah, professor, aproveitado em outro cargo. Nós temos aí, né, outro cargo compatível, tem uma outra vaga, por exemplo, né? Se tiver outra vaga, ele vai sair dessa vaga e vai para outra vaga, morreu o assunto. 99,9% dos casos ocorre o item B, né? O cara está lá, né? Ou, vamos supor o seguinte, não tem outra vaga. Mas o cara já era servidor público anteriormente, ele era técnico, fez concurso para analista, né? Não tem vaga de analista e não tem disponibilidade. O que vai acontecer para o cara? Ó, ele vai ser reconduzido para o cargo de origem, ele volta para a situação anterior, ou posto em disponibilidade até o aproveitamento da vaga, até o surgimento de uma vaga. Então, ele não é demitido. Agora, se o cara está em estágio probatório, não adquiriu ainda a sua tão sonhada estabilidade, ele será exonerado. Ele será exonerado, porque ele tem que entregar, porque não tem vaga disponível para ele. Bacana? Então, esses são os efeitos, né? E o examinador bate muito nisso aqui. Bacana? Gente, esse aqui é um tipo de aula que você tem que assistir 2 vezes. É muito detalhezinho, né? E agora, prof, depois dessa explicação, ficou fácil, né? Agora a gente vai ler aí todos os artiguinhos da lei e a gente vai aprofundar o assunto, né? Da reintegração, está consagrado no artigo 40. Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública. A primeira questão importante é o reingresso, tá? Não é, ele não vai ser nomeado, tá? Não há nomeação na reintegração e nem na promoção. Nós estudamos isso lá na aula de nomeação. O examinador cobra isso. Então, reintegração é o reingresso. Se eu fosse você, eu marcaria essa palavra, reingresso. Então, o reingresso do servidor na administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada e julgada, com ressarcimento, tá? Com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Então, está aí para você, né? Então, o reingresso do servidor da administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada e julgada, com ressarcimento da despesa. Ou seja, o cara foi demitido ao bem do serviço público, ou de forma administrativa, ou de forma judicial. E ele conseguiu invalidar, tá certo? Invalidar os motivos dessa decisão, ele vai ser reingressado através do Instituto da Reintegração. Professor, o cara ficou 5 anos fora, 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos. O que acontece com o cara? Ele vai ser ressarcido de toda a remuneração na qual ele ficou afastado desse período, ó. Então, ele será ressarcido do prejuízo resultantes do afastamento. Todo é que ele vai ser justo. Cara, claro que é justo, né? Claro que é justo isso aqui, né? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser ressarcido, tá? Agora,
No caso que o cargo esteja voltando aqui um pouquinho, ó, aqui, ó, tá certo? Esse cara que vai ser reconduzido ao cargo anterior do cara que é estável, ele não recebe nada, sem direito à indenização, né? Ah, isso aí, vamos lá. Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e se este houver sido transformado no cargo resultante. Então, está aqui para vocês. Então, uma coisa para fixar, o cara que vai ser reintegrado, houve reintegração, você pode ter certeza que houve uma decisão administrativa definitiva ou uma sentença judicial transitada e julgada, determinando que ele volte ao cargo, né? Só que ele retorne à administração pública. O parágrafo 1º vai definir exatamente qual o local na qual ele deverá retornar na administração pública. E qual o local? No cargo de origem, na vaga dele ocupada anteriormente. O que acontece? A administração pública, o aparelho do Estado, ele se aperfeiçoa e muitos cargos eles são unificados, transformados, adaptados e assim extintos e assim por diante, né? Então os cargos sofrem mutações. O que acontece? Naquele cargo que ele ficou muito tempo fora, ele foi transformado em outro cargo. E aí ele fica fora? Não. Ele vai ocupar, no cargo resultante da transformação anteriormente. Então, o parágrafo 1º, ele diz exatamente aonde ele deve ser retornado. O caput do artigo 40, ele diz que ele vai retornar. O parágrafo 1º, qual o local que ele vai retornar. Prof, isso cai em concurso? Vem comigo. TJ Pará VUNESP 2014, cargo de analista. O reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com o ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento, é denominado pelo regime jurídico único como a reintegração, letra D. Professor, muito fácil, sim. Aqui ele copiou o caput do artigo 40 da lei exatamente, né? Então, olha aí como é importante você estudar também lei seca. É claro que o aluno aqui dá lá concursos, né? Conhecendo o conceito, ele acertaria essa questão fácil. É o reingresso, né? Então, o reingresso dele, o reingresso é o caso da reintegração, né? Reingresso por decisão administrativa ou judicial. Ressarcimento, afastamento, tem vários elementos aqui que levam ao nosso discernimento da alternativa letra D de dado. Letra D de dado. Bacana? Vamos continuar, né? Parágrafo 2º. Encontrando-se regularmente provido o cargo, o seu ocupante será deslocado para o cargo equivalente. Ou se ocupava outro cargo, este será reconduzido sem direito à indenização. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui ele fala isso, ó. Encontrando-se provido o cargo, tá? Ou seja, o cara volta para o cargo, né? Ele voltou para o cargo dele está o quê? Está ocupado, né? Então, é o seguinte, olha só. Então, ele será reconduzido sem direito à indenização. O cara que é reintegrado, ele vai ter o reingresso, ele vai receber a indenização. O reconduzido não tem direito à indenização, né? Ou ele será deslocado para um cargo equivalente. Então, está aqui para vocês. Ou ele será ocupado um cargo equivalente, que, como disse para vocês, é 99% dos casos, né? Parágrafo 3º. Se o cargo houver sido extinto, a reintegração dar-se-á em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia, né? Então, aqui, a disponibilidade é um instituto que a gente vai estudar no nosso curso. O que é a disponibilidade? Ó, extinguir o órgão com todos os cargos, né? O que acontece? Todos aqueles que não têm estabilidade já são exonerados de imediato, tá? A administração pública, aí esses que têm a estabilidade, esse pessoal, ele deve ser aproveitado em cargos equivalentes. Mas não tem cargos equivalentes com disponibilidade, não tem vagas para esse cargo. Então, ele vai para o Instituto da Disponibilidade, ele vai ganhar e vai receber na casa dele.
ele vai ficar na casa dele recebendo disponibilidade. Assim que surgir uma vaga, ele vai ser aproveitado, tá certo? Então, isso aqui é que nós estamos explicando aí, né? Detran Maranhão FCC 2018, cargo de assistente. Carolina, investida no cargo de assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, respondeu a processo administrativo disciplinar, cuja conclusão foi a demissão da servidora. Inconformada, recorreu ao judiciário e obteve a sentença favorável, ou seja, sua demissão foi invalidada por decisão judicial e Carolina foi reinvestida no cargo anteriormente ocupado. Tá? Sobre a reinvestidura de Carolina, é correto afirmar que ela será reintegrada e... Então é o seguinte, exatamente, isso aqui é o Instituto da Reintegração. Ela vai retornar ao cargo de origem porque os motivos de sua demissão foram invalidados. Letra A, vem comigo. Na hipótese do cargo ter sido extinto, será demitida novamente. Errado. Professor, por que está errado essa questão? Porque se o cargo for extinta, ela deverá o quê? Ser aproveitada em outro cargo, né? Ou colocada em disponibilidade. Então, aqui cabe o Instituto do Aproveitamento ou da Disponibilidade. Tá? B, na hipótese de o cargo ter sido extinto, ok? Ela será promovida? Negativo, né? Errado. A promoção se dá somente com mérito, né? No caso de ser extinto, ela vai ser aproveitada, vai passar pelo aproveitamento. Se não couber, ela vai ser colocada em disponibilidade. Letra C. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será demitido. Pelo contrário, você não pode demitir. O cara que está ocupando o cargo, ele não pode ser demitido, né? Porque demitido é uma punição, ele não pode ser punido por isso, né? Vamos supor, ó, o seu eventual ocupante, ó, ele pode ser até exonerado, caso ele não tenha o quê? A estabilidade, mas está errado, não tem nada de demissão. Demissão é uma punição. Letra D. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será promovido? Errado, né? Ele também não será promovido. Ele acontecerá três coisas para ele. Ou ele será relocado em outro cargo, colocado em disponibilidade, ou ele será reconduzido, tá? Se ele for estável. Se não for estável, ele será exonerado. Letra E. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, ficará em disponibilidade até o seu aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Exatamente é o gabarito correto, né, ele colocado em disponibilidade. Observem que o examinador ele quer saber exatamente o que acontece, quais são os efeitos quando invalidada a demissão, quando ele é reintegrado e o cargo está ocupado. São essas hipóteses, né? Ok? Vamos lá, continuar. O ato de reintegração será expedido no prazo de 30 dias do pedido, reportando-se sempre a decisão administrativa definitiva ou a sentença judicial transitada e julgada, né? Então, primeira coisa, o cara vai passar pela reintegração. Reintegração é o quê? É um reingresso, tá? Ele vai ser nomeado para o cargo? Não, não vai ser nomeado para o cargo. Não há de se falar em nomeação em caso de reintegração, nem em caso de promoção. Ele vai ter o quê? Um reingresso. Ele vai ter um reingresso. Bacana? Então, ato de reintegração, atenção, está em amarelo, não é um ato de nomeação. Será expedido no prazo de 30 dias, atenção, prazo, o examinador adora prazo, e esse ato tem que ser um ato motivado, esse é um ato que deve se reportar sempre a decisão administrativa definitiva ou a sentença judicial transitada e julgado que provocou o cancelamento da punição da demissão. Bacana? Isso diz o artigo 41. Mais um exercício, TCE, Pará, CESP 2016, cargo de auditor. A respeito dos agentes públicos, dos poderes e da administração pública, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi demitido,
mas tendo conseguido anular judicialmente a penalidade administrativa. Foi reintegrado aos quadros do tribunal. Bacana, fechado, 10, né? Um caso típico de reintegração. Assertiva. Nessa situação, nos termos da Lei Estadual 5.810, o presidente do TCE terá 30 dias para dar posse. Aí, dar posse, né? Aí, dar posse ao servidor reintegrado contados da ciência da decisão judicial. E aí, professor, está errada essa questão. Olha a pegadinha, dar posse, né? Não há de falar em posse aqui. O segundo artigo 41 diz o seguinte, ó, o ato de reintegração será expedido. Ato de reintegração não é ato de posse. Será expedido no prazo de 30 dias do pedido, reportando-se sempre a decisão administrativa definitiva ou a sentença judicial transitada e jogada, né? Ou seja, uma questão muito difícil, uma questão na qual, se o aluno fez aqui no automático, levou pau nessa questão, né? Gabarito errado, né? Parabéns para a banca do CESP aí. Realmente, a banca do CESP, quando fala de estatuto de servidor público, ela se supera, sempre faz questões muito bem elaboradas. Gabarito errado. Artigo 42, vem comigo, o último artigo dessa aula. O servidor reintegrado, é um reingresso dele, será submetido à inspeção de saúde na instituição pública competente e aposentado quando incapaz, né? Então, aqui um dispositivo do estatuto. Vamos supor, penso eu que o legislador quis, o cara ficou 10 anos afastado, ele foi reintegrado, e aí? Ele vai para o médico, vai passar lá pelo médico, né? Vai passar por uma inspeção. Se ele for capaz, ele vai ter o reingresso dele, vai ter o ato de reintegração dele e ele vai exercer suas funções normalmente. Caso, tá, seja aí, ó, competente e aposentado, quando ele for julgado incapaz, e aí, professor, ele vai ser aposentado, ó, quando for julgado incapaz, ele não vai ser demitido, ele vai ser aposentado, já é um regime previdenciário. Prof, esse cara cai em concurso? Claro que cai, isso aqui é uma coisa bem específica, né? Bem específica. TCE Pará, acesso 2016. O servidor reintegrado será exonerado se submetido à inspeção de saúde em instituição pública competente, ele for julgado incapaz para o exercício do cargo. Está errado, porque ele não será exonerado. O que acontecerá com ele? Vamos voltar aqui um pouquinho, artigo 42. Ó, ele será o quê? Aposentado. Não será exonerado. Logo, questão fácil para quem estudou, questão está errada, né? Questão está errada, ok? Pronto, terminamos aí mais uma aula aí sobre reintegração, uma aula bastante importante para o nosso estudo. Vem comigo aqui. Quem é verdadeiro vai estar sempre do seu lado, até mesmo quando você menos merecer. Olha que coisa interessante, né? Quem é verdadeiro vai estar do seu lado, até mesmo quando você menos merecer, né? As pessoas clamam por isso, né, cara? De alguém realmente na qual você pode confiar, né, cara? Não é isso? Pensa nisso, cara. Eu estou refletindo nesse assunto aqui. Gente, forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações
operações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1 pós-edital, está prevista a turma 2 pós-edital e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui esse vídeo que eu passei para vocês são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá